Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Nathan. Pessoal, como todos podem ver, né, esse slide já se encerrou. E o que acontece? Na próxima semana, né, na semana que vem, nós estaremos na semana de prova, correto? Então, o que eu venho pensando aqui é o seguinte: a nossa matéria até a prova vai ser somente esse slide, correto? Para a gente não estender muito a matéria e não acarretar muita informação. Então, para isso, eu planejei nessas duas nossas aulas, essa de hoje e a próxima, para mim estar passando a revisão da matéria, correto? Porque eu poderia talvez fazer somente e simplesmente uma gravação. Só que eu vejo que não seria muito bem recebido por vocês, onde o vídeo ficaria muito extenso e a matéria seria muito corrida, né? A gente falaria dela de forma muito rápida e aí vocês não conseguiriam suprir nem aproveitar bem essa revisão, correto? Então, para isso eu estou fazendo esse vídeo. Esse primeiro vídeo vai ser uma revisão até a metade, né, do assunto, e na próxima aula eu faço uma segunda revisão com o restante da matéria, na qual vocês vão estar preparados para estar fazendo a prova, correto? Então, de forma bem sucinta, bem, né, direta e focando nos pontos principais da nossa matéria, eu estarei realizando esses vídeos, correto? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar entrando em contato comigo, seja pelo grupo ou seja de forma privada. Eu vou ter imenso prazer em estar respondendo cada um de vocês, correto? Então vamos seguir para a nossa revisão, para a gente não perder nenhum tempo aqui. Então, pessoal, o que é o ensaio de material, né? Pelos ensaios é o que se verifica se os materiais apresentam as propriedades que os tornaram adequadas ao uso. Então, pessoal, nada mais é que o ensaio ele tem a função de verificar se o material ele vai ter essas propriedades, se ele vai estar apresentando isso de forma justa e coerente com o tipo de aplicação no qual nós estamos submetendo esse material, seja aplicação, esforço ou até mesmo uma força aplicada sobre ele, ok? E isso então a gente vai ver, vai torná-lo padronizado, né, essas informações referentes ao ensaio do material no qual fizemos, e para isso nós vamos adequar o material ao seu melhor uso e às suas melhores propriedades, ok? Os ensaios são procedimentos padronizados que compreendem testes, cálculos, gráficos, tabelas, tudo isso em conformidade de norma técnica, ok? Então, pessoal, todos os ensaios, né, como já havíamos falado, eles são padronizados. Os ensaios não são feitos aleatoriamente, nem da forma que nós achamos e desejamos e achamos que vai acontecer melhor, ok? Ele tem um padrão e isso é tudo normalizado, ok? São seguidos normas e essas normas têm que ser seguidas à risca. Com isso, a gente vai ter um ensaio justo referente às propriedades do material, de acordo com todos o tipo de utilização e todas as propriedades dele, ok? E o que vem a ser, né, esse ensaio? A gente submete esse material, esse objeto ou o que for, né, a peça que foi fabricada, e nós submetemos ela a um processo industrial, ok? E nós, então, simulamos o esforço que essa peça, esse material ou, né, esse objeto que foi fabricado, nós simulamos o esforço que ele vai sofrer em condições reais, ok? Então, nessas condições reais de uso é o que nós vamos tender a aproveitar desse ensaio e suprir dele as informações onde nós vamos ter os limites, os meio termos, né, ou até mesmo questão de propriedades bem pequenas, né, de valores bem baixos, para a gente estar aprimorando ele e fazendo com que ele seja justo na sua aplicação, correto? Aqui nós temos alguns tipos de ensaio, né, não são todos, mas aqui podemos só exemplificar alguns deles, aonde a gente tem que força um ensaio de tração. É uma força puxando, duas forças, né, puxando nas suas extremidades do material,
de um lado e do outro, seja ela para cima, para baixo, ou para direita e para esquerda. A ideia é como se fosse um cabo de força, né? Aquela brincadeira antiga, onde pessoas puxam de um lado e pessoas puxam do outro. Aquilo é basicamente um exemplo do ensaio de tração. Então o material, só que no ensaio de tração, nós puxamos cada extremidade para o lado da extremidade. Por exemplo, nós pegamos a ponta direita do material e puxamos para a direita, e a ponta esquerda do material e puxamos para a esquerda. Se o material estiver em pé, né, numa máquina de ensaio universal, por exemplo, a ponta de cima nós puxaremos para cima e a ponta de baixo será puxada para baixo, ok? Esse é um ensaio de tração, onde nós estamos tracionando a peça. O ensaio de compressão é a mesma coisa do ensaio de tração, porém no sentido oposto, né? Então, se eu tenho um material preso numa máquina de ensaio universal, por exemplo, se a extremidade da ponta de cima, eu vou tender a fazer essa força para baixo. E a extremidade de baixo, eu tendo a fazer essa força para cima. Com isso, nós vamos fazer um ensaio de compressão. Nós estaremos comprimindo essa peça. Ensaio de cisalhamento, onde nós temos forças cisalhantes, né, fazendo com que esse material tenha um efeito de corte. É nele que estaremos vendo as propriedades de receber esse corte do material, ok? Ensaio de flexão, quem já deve ter ouvido falar aí como ensaio de flambagem, é a mesma coisa, onde a gente vê o quanto esse material ele vai flexionar, correto? Então é um ensaio de flexão. E um ensaio de torção, que é para saber o quanto esse material aguenta se torcer, certo? É bem intuitivo, né, os nomes, né? Então é tranquilo. Então os ensaios eles podem ser feitos em próprias oficinas ou até mesmo num próprio laboratório de ensaio, né, como mostra a foto. Aí a gente tem vários equipamentos apropriados para tal tipo, né, desejado do ensaio. Aqui temos uma máquina de ensaio universal, né, só para estar mostrando e exemplificando, onde nós temos o fuso, que são as barras de locomoção, né, da coluna do equipamento. E a gente tem o cabeçote móvel e o cabeçote fixo, né? O cabeçote fixo abaixo, ele é fixado na bancada, e o móvel é quem vai estar esticando o material para cima, ok? Então isso aí, basicamente estaremos fazendo aí um ensaio de tração ou até mesmo de compressão, correto? Os ensaios eles podem ser realizados em protótipos, né, do próprio produto final, ou em corpos de prova, para serem confiáveis, que devem seguir umas normas técnicas. Esses ensaios fornecem resultados gerais que são aplicados em diversos casos e devem poder ser repetidos em qualquer lugar que apresente as condições adequadas. Então, pessoal, nós podemos fazer os ensaios tanto em protótipos, né, ou até mesmo em corpo de prova. O protótipo já é a gente pegar um material final e fazer um ensaio nele. E o corpo de prova é a gente pegar parte de um material, né, uma amostra dele, e fazer um ensaio nessa amostra, correto? Quando se trata de realizar ensaios mecânicos, as normas mais utilizadas referentes às especificações dos materiais e aos métodos de ensaio. O método descreve correto procedimento para efetuar determinado ensaio mecânico. Então, pessoal, nada mais é do que a gente já havia falado. Esses nossos ensaios, eles devem ser padronizados e devem ser seguidos, né, como a norma pede, ok? Então, a norma pede, vocês devem fazer com o consentimento da norma, né, fazendo com que a norma pede. Com isso, a gente vai ter a especificação correta do material e, né, o método certo de estar fazendo também esse ensaio. Aqui tem algumas normas, né, não vou entrar em detalhes sobre elas. Temos várias, né, principalmente aí a BNT e a ISO, né, que são as muito conhecidas. Então aqui a gente tem um ensaio que pode ser realizado na oficina, né, que pode ser o de lima e o de centelha. O de lima a gente verifica a dureza do material através da retirada do corte do cavaco. O cavaco nada mais é que a parte do material que é retirada durante o acabamento, o esmerilhamento, até a lima. Quando a gente passa a lima sobre o material, ele vai arrancar partes do material. Isso a gente chama de cavaco. Então, quanto mais fácil é para retirar esse cavaco, quer dizer que esse material é mais macio. E quanto mais difícil é para retirar esse cavaco, ou até mesmo não se retira o cavaco, né? A lima fica somente deslizando sobre a peça,
nós podemos falar que esse material é mais duro, ok? Sobre o centelhamento também falamos, né, que está classificado ao teor de carbono do aço. O que significa isso? Se o material ele tem alto teor de carbono ou baixo teor de carbono. Para quem ainda não tem conhecimento nisso, materiais com elevados teores de carbono, né, tornam ele de propriedades maiores, ok? Então o material possivelmente pode ser mais duro, ok? Então quando fazemos o centelhamento do material, né, passando numa esmerilhadeira, num esmeril, numa policorte, se o material é muito macio, muito mole, quando passamos a peça sobre ele, a forma com que a centelha sai é muito grossa, né? Bem ascendente, bem brilhante mesmo, e sai em quantidades bem grandes, ok? Quando a gente passa o material e o material é mais duro, as centelhas normalmente saem muito fininhas, ou até mesmo não sai centelha, ou quando sai é muito pouquinha, muito fraquinha, já se apagando. Então quer dizer que o material é mais duro, ok? Aqui entramos então no quanto nos ensaios, os tipos de material, os tipos de ensaios que são adotados nos materiais, correto? E todo material, todo ensaio, ele é submetido ao material de acordo com a sua integridade. Ok? Se a gente mexe na integridade do material, nós falamos que esse ensaio é destrutivo. Se nós não mexemos na integridade do material, esses ensaios são não destrutivos, ok? Nos ensaios destrutivos, nós provocamos a inutilização parcial ou total da peça, ou da amostra, ou do objeto. Então, no destrutivo, é o que o próprio nome diz, né? Ele destrói, mas não ao pé da letra ele destrói. Pode ser que esse ensaio ele vai fazer com que parte da sua peça, que foi submetida a esse ensaio, vai perder a função. Então, né, basicamente, a peça que você faz um ensaio destrutivo, você não voltará com ela para estar seguindo, né, a linha de fabricação com ela. Será somente para estar fazendo um teste e pegando as características desse material. E nos ensaios não destrutivos, eles não comprometem a integridade da peça. Significa o quê? A peça vai continuar nas suas propriedades físicas, químicas e metalúrgicas da mesma forma que antes do ensaio ter sido feito, ok? Nesses ensaios não destrutivos, é como o próprio nome fala, né? Ele não destrói a peça, ele não toca na integridade do material em si, ok? O material ele continua-se da mesma forma que originalmente. Então, os ensaios destrutivos são aqueles que deixam algum sinal na peça ou no corpo de prova quando submetido a um ensaio, mesmo que eles não fiquem inutilizados, ok? Então, em alguns casos, a gente tem, né, a inutilização da peça, quando a peça deixa de fazer a sua função, correto? Né? E temos alguns tipos de ensaio que, mesmo não deixando a inutilização da peça, ele vai deixar marcas ou ele vai deixar algum estrago, alguma anomalia na peça, correto? Então, como exemplificação, temos todos esses ensaios aí que são ensaios destrutivos, ok? Então, ensaio de tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, dureza, fluência, fadiga, impacto, macro e micrografia, ok? Esses são os tipos de ensaios destrutivos. Nos ensaios não destrutivos, são aqueles que após a sua realização não deixa nenhuma marca ou sinal e, então, nunca inutilizam a peça ou corpo de prova. Por essa razão, pode ser usado para detectar falhas em produtos acabados e semi-acabados. Os ensaios não destrutivos são tratados como: a gente tem um ensaio visual, onde visualmente nós podemos estar olhando a peça e falando se tem algum problema nela, alguma anomalia, né? Ou alguma parte dela que deixou a desejar, perdeu a sua função. E nós temos um ensaio por líquido penetrante, né? Na nossa aula, quando eu falei sobre o líquido penetrante, eu dei uma ênfase maior sobre esse tipo de ensaio, ok? Quem tiver com alguma dúvida, volte nessa aula. Partículas magnéticas, também é um ensaio não destrutivo, ultrassom e radiografia industrial. Todos esses ensaios são ensaios não destrutivos, onde não mexemos com a integridade da peça, não fazemos com que a peça perda sua função,
certo? Ela não fique inutilizável, a gente não deixa marca nem nenhuma anomalia sobre a peça, correto? Então, entrando agora em ensaio de tração, onde, né, consiste em submeter o material a um esforço que tende a alongá-lo até ele se romper, ok? Os esforços ou as cargas são medidos na própria máquina de ensaio. Os ensaios de tração permitem conhecer os materiais, como eles reagem aos esforços de tração, quais os limites de tração que suportam, e a partir desse momento eles se rompem, ok? O equipamento que é utilizado para fazer esses ensaios de tração são as máquinas universais de ensaio, ok? Então, pessoal, o ensaio de tração nada mais é, como já havia falado, que é nós submetermos esse material a tender a alongá-lo, certo? A esticá-lo. Com isso, nós vamos esticá-lo até ele chegar no seu limite, e nesse limite, então, ele vai se romper, ok? Pense numa corda onde você estique a corda até o máximo e essa corda se arrebente. Então, isso é um ensaio de tração. Porém, esse ensaio, quando submetido na máquina, né, a própria máquina universal de ensaio, ela vai gerar diversos dados, e esses dados vão dar para nós os resultados, as propriedades na qual esse material tem, ok? Qual é a origem das condições desse material, quais são as propriedades de trabalho dele, correto? Então é isso que serve o nosso ensaio de tração. Então, como já havia falado, o ensaio de tração ele é realizado nessa máquina, né? Que é uma máquina com o nome de Máquina Universal de Ensaios. Temos esse vídeo do Telecurso 2000, onde fala bastante, né, sobre essa máquina também. Lá vocês vão ter a exemplificação dos ensaios, né, como são feitos. Vocês vão ver na íntegra como é que funciona, né? Lá eles fazem diversos tipos de ensaio. E quem não viu esse vídeo, eu peço a vocês, né, que vejam, para não perder sobre esse vídeo, correto? Então, pessoal, o ensaio de tração, nós pegamos, né? Só voltar aqui para ver se eu não passei aqui. Não, beleza. Então, o material a ensaiar. São realizados todos os tipos de materiais, certo? Pode ser em aço, alumínio, qual for o material a gente pode estar realizando esse tipo de ensaio. Esses ensaios são realizados no corpo de prova normalizados de seção retangular ou cilíndrica. Então, pessoal, todos os ensaios eles devem seguir as normas, né, como já havia falado, e aí está a exemplificação de uma norma, onde deve ser adotada essas medidas, né, bem peculiares do material no qual estamos fazendo a amostra, né, o nosso corpo de prova, para estar levando ele ao ensaio, e com isso ele deve ser adotado tais medidas, ok? No desenho acima podemos ver que são medidas para materiais de forma de geometria cilíndrica, correto? E abaixo nós temos os desenhos, no desenho aí mostrando aonde temos ele na seção retangular, certo? Onde na seção retangular é bem típico, né, de fazer ensaios em, por exemplo, barras chatas, né? Então, neles que vocês vão estar submetendo essas medidas para estar fazendo, né, o ensaio de tração. Pessoal, eu vou deixar aqui foi a parte, né, mais teórica da nossa aula. E o que acontece? Eu vou deixar essa análise de gráfico e a questão sobre, né, os cálculos e a gente está lendo os gráficos na próxima revisão. Então, nesse primeiro momento, nós ficamos com uma revisão mais sucinta, né, mais teórica mesmo, sobre como funciona, o que vai ser, o que a gente consegue sobre isso. E no nosso próxima aula, que vai ser a nossa próxima aula de revisão, nós estaremos falando sobre os gráficos, né, como ler os gráficos, identificar cada momento desse gráfico para poder entender. Então eu não vou deixar essa aula tão extensa. Espero que todos vejam esse vídeo e que entendam bem a matéria, para a gente não perder nada e não passar batido. Quem ficou com alguma dúvida entre um slide e outro, porque eu passei de forma bem rápida,
Volte nas nossas aulas, eu estou deixando todas as aulas no YouTube, para que quem ainda não assistiu possa ir lá e ver. E aí eu aconselho pegando a aula, né? Se a revisão hoje não ficou tão clara alguns tópicos, volte nas aulas, porque nas aulas eu foquei mais em cada slide e falei bastante sobre isso, correto? Então a nossa aula de hoje vai ficar por aqui e num próximo momento eu estarei, né, na próxima aula nossa, eu estarei realizando a nossa segunda parte da revisão, que é mais focada nos gráficos, correto? E aí vocês vão estar todos preparados para a nossa prova, certo? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, pode estar entrando em contato comigo e eu aguardo a todos, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.